Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, que é essa relação que se dá a partir do laço social e o sintoma diante dessa nova proposta, né, que desde 2001, que é a residência terapêutica, não só a residência, mas de todo o outro aparato, né, de CAPS, CAPSIA, CAPS-AD, que começa, de alguma forma, né, a estar mais presente a partir da reforma psiquiátrica. Vamos dizer, até o século XIX, século XX, as instituições sempre foram marcadas por um isolamento, né? Você colocava geralmente em clínicas, em lugares muito distantes da sociedade. Havia, de fato, uma segregação da loucura, né? E geralmente era por via sistema carcerário, né? Então haviam grades e geralmente os pacientes eram separados por diagnóstico, mas assim era separado e havia sempre uma segregação, né? Sem muito olhar a perspectiva e o sujeito. Quando chega no século XIX, entre o século XX, há uma decadência da psiquiatria, né? A loucura, que era tão, nesse momento, muito objetivada como doença mental, ela já não produzia o enigma, né? Era muito... A fala do paciente, ele perdeu o lugar naquele momento e começa, de alguma forma, a dar lugar à produção de saber. A fala que era descartada e que era, na verdade, um conjunto de sintomas para se aplicar um diagnóstico, né? Naquele momento, a psiquiatria, né, estava nesse formato, fazia isso e aí reduzia um pouco o valor da fala. Então, reduzir também a sua descrição, assim, a sua prática na descrição de sintomas e constatação do saber estabelecido. Então, não tinha nada de uma proposta, de uma vivência terapêutica ou de uma indicação diferente para que esse sujeito pudesse se relacionar de uma forma diferente, inclusive com o seu processo de adoecimento. Era muito mais medicar o sintoma. Eu acho interessante trazer essa questão, né, dessa São Alban, que é um asilo lá da França, porque eu acho que, para a gente entender um pouco da saúde mental, a gente tem que entender o nosso momento político. Se a gente for pensar, a gente tem uma influência muito grande de Basaglia, né, em 1979, que começa toda essa questão da revolução, né, na Itália, e que tem, de fato, uma mudança do paradigma do que é internação e o que é tratamento para, principalmente, os pacientes psicóticos, né? Mas essa experiência é uma experiência muito interessante, né, que acontece na ocupação alemã em plena Segunda Guerra Mundial, que era um asilo de São Alban, na França, que ficava na região das montanhas, que tinha, em média, 600 pacientes, e que chega esse François Tosquelle, que parece francês, mas ele é um catalão, né? Ele veio da Espanha, veio fugido da Espanha, porque estava tendo a Guerra Civil Espanhola, nesse momento, e ele encontra essa instituição no momento como a gente já tinha, né, como era, sistema carcerário, uma coisa muito ligada ao diagnóstico. O que ele começa a perceber? Como é possível introduzir a palavra no tratamento, incluindo esse sujeito, chamando a responsabilidade. Então, ele começa a inserir os pacientes nos próprios clubes, estimulando a responsabilização, a tomada de decisão e também fazer parte também do seu próprio tratamento. O que chama a atenção nessa experiência, porque aí vai também outras pessoas importantes, como João Horry, Félix Guattari, que estão também nesse momento, mas um pouco depois, porque isso começa em 1940, né, é que, depois do pós-guerra, houve uma crise muito grande da questão da alimentação. E a maioria dos hospitais da França, os doentes morreram. Esse foi o único lugar que os doentes não morreram. Por duas questões. Uma, porque eles declaravam que tinha um número maior de tuberculosos, diziam que tinham 300 tuberculosos, e aí eles tinham benefício, porque tuberculoso tinha prioridade, né? E a outra foi porque ele começou a estimular a relação de passagem para além do hospital. Os pacientes agora não ficavam mais trancados. Eles iam até a cidade, eles começavam, de alguma forma, a se organizar e a circular nesses espaços. Começaram a fazer, inclusive, comércio na cidade, e isso transforma totalmente a realidade de São Alban naquele momento, né? E, nesse momento, começa um pouco com essas três pessoas, e também, né, com o movimento da psicanálise, o movimento da psicoterapia institucional, que o que eles vão concluir é o seguinte: quem está doente é a instituição,
é o estabelecimento, o hospital. E, para tratar os doentes, é preciso tratar o hospital. A gente não pode, de alguma forma, pensar e se propor a trabalhar, né, o paciente se a gente não vê as nossas práticas e se a gente coloca o sujeito como sujeito e não como aquele que é apenas o doente. Né? Então, a psicoterapia é a introdução da mediação, é aí que começa a mediação do contato que estabelece entre a pessoa e o coletivo, que a gente pode falar que é a relação também com a própria instituição, o coletivo das pessoas dentro da instituição e também com o social. Então, como eu disse, nesse momento, após esse boom da França, que começa, de alguma forma, a surgir pensadores, né? E aí eu me lembro que Tosquelli andava com textos e mais textos de Lacan embaixo do braço, né? Ele começa, de alguma forma, uma heterogeneidade das referências teóricas. A partir da queda do discurso da psiquiatria, outras práticas e instituições começam a surgir como forma de repensar a prática, né? O que Freud vai dizer é que ele lança a psicanálise numa nova referência que redimensiona o alcance do diagnóstico, indo da descrição à dinâmica, do fenômeno à estrutura. Isso, a gente falando hoje, parece que é óbvio, mas isso, nessa época, é extremamente revolucionário. Né? O tratamento podendo incluir o sujeito como um sujeito desejante, um sujeito que pode falar, isso é muito revolucionário e tem, de fato, um impacto muito grande no processo de tratamento desses pacientes. Então, o que a psicanálise vai dizer, né, é que o enfoque recai sobre a fala do paciente psicótico, o que antes era rechaçado. Né? Então, está delirando, está tendo alucinação auditiva, sintomas positivos, sintomas negativos da esquizofrenia, mas não se propunha a escutar o que é que esse paciente está dizendo a partir do seu delírio. Né? Qual é a posição desse doente diante da sua questão? Como é possível buscar, para além desses fenômenos psicóticos, né, porque a gente sabe que, muitas vezes, o sintoma é a forma que o indivíduo tem de falar e de se expressar daquilo que ele não dá conta, né? A gente, por exemplo, enquanto sujeitos neuróticos, a gente, diante de uma palestra, por exemplo, dessa, dá uma dor de barriga né, antes, mas depois você consegue. Então, você tem que pensar que o sintoma, geralmente, é uma forma, né, do sofrimento mesmo psíquico. E pegar qual é o nó central do caso. Trata-se de reconhecer que há um sujeito no doente, e isso é muito importante. E esse sujeito poderá ser alcançado através da sua própria fala. Se a gente for pensar, esse movimento, né, desde 40, 50, que começa na França, na Itália tem esse boom da reforma psiquiátrica com Basile, em 79, a gente tinha, sim, uma certa influência, mas a gente só conseguiu, de fato, promulgar uma lei, né, que é a 10.216, em 2001. Né, em que se institui um novo modelo de tratamento aos pacientes com transtorno mental, em que se inclui mesmo medidas que complementares, porque a gente também pensava que a reforma psiquiátrica tem uma questão de criar o CAPS, criar uma estrutura para além da internação, porque a gente via que tinha muitos pacientes lá dentro que já não necessitavam do tratamento da internação, já estavam em um outro processo de tratamento e precisavam de tratamentos complementares. Oferecer um tratamento em serviços de base comunitária, garantindo uma proteção e direito das pessoas com transtorno mental, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. Então, nesse momento, começa, de fato, a se reorganizar. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante quando eu estava lendo essa lei é que dizia exatamente isso, mas não se dizia como. Como vamos fazer esse trabalho? Né? E, falando especificamente, é lógico que o CAPS tem uma extrema importância. Eu vou me deter à residência terapêutica, né, porque é o foco, né, da palestra, mas segundo essa lei, a residência terapêutica ela vai se configurar como um ponto de atenção do componente desinstitucionalização, sendo estratégias no processo de deshospitalização e reinserção social. Só que o que a gente vai perceber é que deshospitalizar, reinserir, é uma palavra grande, desinstitucionalizar, é uma coisa muito complexa, tendo em vista que, muitas vezes, tem pacientes que estão há 30, 40 anos internados numa clínica psiquiátrica. Né?
E como era essa indicação? Quem são essas pessoas que iam para a residência terapêutica? Né? Eram pessoas que tinham impacto e uma consequência da cronicidade, né, da questão psiquiátrica, já pacientes institucionalizados, que tinham um certo comprometimento clínico, psíquico e social, né, uma perda da autonomia, porque quando eu estou no hospital, né, assim, por longos períodos, eu fico sim despersonalizado, eu fico o tempo todo requerendo ou demandando ao outro, né, coisas básicas da vida, então vai perdendo mesmo a habilidade, né, de se autogerir, né, a disfuncionalidade da vida cotidiana e convivência familiar. A gente sabe que é uma realidade muito grande dos hospitais. Hoje a gente, inclusive, tem pessoas que estão, né, assim, nos hospitais psiquiátricos aptas a sair, mas, por conta de uma fragilidade do vínculo familiar, a família não consegue dar conta, né? E muitos que estavam também refratários ao tratamento, e é uma adesão tardia, né? Refratários no sentido de que, mesmo com os tratamentos regulares, ele não conseguia estabilizar, né, o quadro clínico, o quadro psíquico, e aí ia cronificando mesmo a doença. A partir disso, eu acho que a gente precisa, né, a gente vem desse panorama, e essa coisa da lei que me chamou muita atenção de vamos fazer uma reforma psiquiátrica, mas precisamos pensar como, né? Na minha experiência como coordenadora, eu coloquei duas coisas como pontos importantes para a gente trabalhar, né, e para se questionar, que o primeiro é sobre o sintoma, né? A psicanálise introduz aí uma concepção que avança do particular para o singular. O sintoma não vai sem o sujeito. Nem o sujeito pode ser pensado ser o seu sintoma. Um constitui o outro, melhor dizendo, um se constitui no outro. O sujeito através do seu sintoma e vice-versa. Então, quando a gente vai pensar, né, na residência terapêutica, é lógico que a gente vai pensar que a gente precisa prover um ambiente de cuidado, uma casa, né, bacana, uma casa que ele consiga se perceber, mas assim, a gente tem que pensar também que esse sujeito, por toda uma vida, né, se moveu e se apresentou muitas vezes pela via sintomática. E a gente não pode tirar isso, não pode ter assim, uma direção de normatizar o sintoma. Né? A gente vai trabalhar na singularidade, como a gente viu, né, no início, que era uma coisa de segregar, principalmente a partir do diagnóstico, a gente vai agora pegar o que há do 1 a 1, do caso a caso. Né? Então, a maneira de fazer o sujeito existir é trazer à cena do tratamento o sujeito do inconsciente, que se apresenta muitas vezes a partir do seu próprio sintoma. Né? A gente precisa estar, de alguma forma, atento a isso, né? Porque, senão, a gente tende a generalizar e fazer um tratamento igual para todos, que não é o nosso objetivo, e acho que é um questionamento que a gente tem que fazer enquanto profissional de saúde. E sobre a reinserção e o laço social. A psicose, ela gera um problema social, enquanto produz um real insuportável para a própria sociedade e não para o sujeito. Quando fala de real, a gente está falando de realidade, a gente está falando do que há de real, né, para esse sujeito que está, por exemplo, num quadro delirante, porque esse quadro, né, essa desordem, nesse momento, é da ordem do real para ele. Né? Então, isso choca, isso sim causa, muitas vezes, um espanto, um horror nesse outro. Né? E a gente precisa estar muito cuidado com isso, porque tem um texto que eu até indico de um livro que o Marcelo Veras lançou há pouco tempo, que ele fala exatamente isso. Ele fala que, muitas vezes, a gente, dentro de residências terapêuticas, diante de uma descompensação do quadro clínico do paciente, tende a recorrer, mais uma vez, a interná-lo por muito tempo, ou achar que ele não tem condição. E é importante que a gente entenda que, assim, como é possível manejar? É lógico que a residência não vai se tornar uma internação, mas é importante que a gente comece a pensar qual é o sintoma que se apresenta, o que ele está querendo dizer a partir disso. Né? Então, a gente precisa sair dessa relação de segregação, inclusive dos profissionais de saúde, para dar lugar ao 1 a 1, para dar lugar ao sujeito e começar, de fato, a discutir. Porque quando a gente, muitas vezes, né, é lógico que a gente vai pensar que tem, sim, indicações. A Olist tem uma rede que é complementar. Né? A gente tem uma internação, a gente tem uma residência, a gente tem um hospital-dia. Mas a gente vai ter que pensar até onde, naquele momento, transferir
pelo sintoma do paciente, é uma forma da equipe, né, não conseguir dar conta dessa questão. Então, por isso que a gente precisa repensar também a nossa prática enquanto, né, psicólogo, enquanto TO, enquanto um profissional de saúde mental. E instituir que assim, o que vai aparecer na reinserção e no laço social é o sujeito da palavra, né? Para o analista, a instituição é o lugar da obra, né? Aquela na qual institui-se o sujeito do discurso, ou melhor, no discurso. É a gente fazer com que essa instituição, que parece que é uma casa, se torne de fato a casa dessas pessoas, né? Que elas possam, de uma forma, se apropriar, que elas possam participar das decisões, que elas possam se responsabilizar. Né? Então, isso é um conceito importante, porque senão a gente compra uma casa, bota lá e acha que está fazendo um projeto de residência terapêutica, e não é nada disso. A partir disso, eu acho que são 2 desafios que a gente vem pensando e que a gente vem observando nessa longa jornada aí, que é o seguinte: como pensar na reconstrução dos laços sociais com o seu sintoma, já que muitas vezes sua expressão é alvo de exclusão social? Eu me lembro que uma vez que a gente, na residência, a gente faz muitas, né, assim, essa relação com o mundo social é muito forte, né? Então, eu me lembro que, diante de uma saída de uma das moradoras lá, e que ela se apresenta como aquela que, eu tenho um transtorno bipolar e eu quero ser atendida, essa questão do horror, e de muitas vezes dizer, não, ela não tem condição de sair porque ela está se apresentando como doente e não tem que se apresentar como doente. É importante que a gente maneje, mas entender que o sintoma vai fazer parte desse sujeito, né? E a outra questão é como escapar da lógica asilar, que muitas vezes tende a tornar o corpo e a mente dóceis ao outro social, né? Então, tá bem, tá bonitinho, tá ali, tá se alimentando, tá comendo. Mas e aí? O que esse sujeito está fazendo? Ele tá, assim, o que ele está desejando? O que ele está, de alguma forma, pleiteando? O que ele está buscando? Então, isso é importante, né, para a gente fomentar mesmo o trabalho e pensar numa prática diferente. O que a gente precisa pensar muito é que essa nova qualidade de vida, né, que uma casa bonita, uma estrutura, café, cama, roupa lavada, se a gente não abranger, se a gente não tomar cuidado de como esse sujeito se expressa como seu sintoma, a gente não tem efetividade, de fato, no trabalho de uma residência terapêutica. A gente precisa pensar para além, né, de uma estrutura concreta. A gente precisa pensar na questão das relações e da relação que a gente vai estabelecer com a residência e com esse sujeito, né? A atenção à causa de desejo do sujeito e a forma de se reinserir com o seu sintoma. Porque muitas vezes é a forma como ele vê. Alguns vão ser mais insistentes, alguns, diante de uma frustração, pode ser que, né, fiquem muito irritados e que, né, que a questão sintomática apareça, mas assim, é a forma que ele tem, e é lógico que a gente vai para mediar, mas não para normatizar, né? Uma fala que eu gosto muito de Marcelo, desse livro que eu falei, é: o sintoma também pode ser uma criação, né? Pode ser um esforço para conciliar as bizarrices que todos temos com a exigência de normalidade da nossa sociedade. Muitos deles, diante do que aquilo que é chamado a responder, do que não dá conta, às vezes sai por uma via sintomática, né? Às vezes não, muitos, né? O que a gente pretende, e a partir disso, pensando um pouco na prática que a gente tem hoje, o que a gente pretende de intervenções, né? É importante não só dar uma casa, como eu falei, mas é importante trabalhar essa questão da ocupação indevida. Muitas vezes, por estarem muito tempo dentro de uma internação, de um processo em que se despersonalizou, ele chega na residência e quer fazer a mesma coisa, pede as mesmas coisas que antes, na internação, acontecia. E a gente, de alguma forma, está ali para manejar de que o preço da liberdade também é se responsabilizar, né? É importante isso. Então, a inserção social nos espaços vinculares, elas vão se estabelecer entre o sujeito, a equipe, a casa, a família, a comunidade que cerca e também as instituições. Governo, né, sabe, o carteiro que chega lá, que vai mandar. Então, assim, tudo isso, de alguma forma, a gente vai pensar de como é possível que ele se insira, né, e consiga se vincular. Não é só estar
comprar é que ele se sinta pertencido a essa comunidade, né? Então, é muito importante diferenciar o que é da ordem do espaço físico e o que é da ordem do espaço vincular, né? E a gente precisa também construir novas formas de modalidade, né, de uma reorganização psíquica. Eu me lembro que tinha, assim, até hoje tem um morador que, diante das crises dele, a forma que ele conseguiu, né, suportar foi através da pintura, né? A arte tem, às vezes, um papel muito interessante. Então, ele desenhou, pintou, e ele, inclusive, foi premiado, e a obra dele foi exposta no jornal, né, por conta disso. Isso, para ele, o reconhecimento de estar enquanto artista, não mais aquele que é o esquizofrênico, ou que está institucionalizado, ou aquele que está internado, isso é, de fato, uma mudança muito significativa. Então, essa forma de se reorganizar psiquicamente a partir de um ato que faça parte do desejo do paciente, isso é muito importante. Isso vai, de alguma forma, resultar uma forma de recompor essa singularidade que estava perdida, né? E muitos efeitos no laço social, porque a gente vai pensar também de que é uma de responsabilidade dele, a gente chama o indivíduo a responsabilidade, a gente não está na residência para tutelar o paciente, a gente está para responsabilizar e ajudar ele a lidar com as questões, né? Uma produção sui generis, uma produção que tenha seu gênero, que tenha seu gosto, que tenha sua forma de lidar, e isso vai, sim, proporcionar uma relação muito autêntica com o espaço, né? Finalizando, é uma frase de Mendonça, que que fala muito sobre a questão do acompanhante terapêutico, né, e também do trabalho da psicanálise, que ele fala que é preciso sair não só das estruturas concretas, mas sair também dos muros mentais que muitas vezes seguem internalizados pelo morador e pela equipe, pela família, pelas instituições. Então, a gente precisa estar atento a isso para a gente conseguir fazer um trabalho diferente. Obrigada.